Pronto, já está gravando já. E aí não vou dar a aula toda, vou só relembrar alguns conceitos que a gente já viu em sala de aula, e aí depois a gente vai partir para coisa mais prática, para a lista de exercício, tudo bem? E se tiver alguma dúvida, pessoal, abre o microfone e pergunte na hora. É melhor perguntar na hora. Eu não vou conseguir ver vocês, porque eu vou estar com a tela cheia lá da apresentação. Aí a melhor forma de perguntar é pelo microfone mesmo, tá bom? Pelo chat eu não vou conseguir ver vocês. Deixa eu ver se eu consigo agora compartilhar a tela. Sou marinheira de primeira viagem, viu, gente, nisso aqui. Vocês estão sendo minha cobaia. Espera aí. Tinha conseguido na estante. Estão conseguindo ver minha tela? Sim. Então, eu consigo ver vocês aqui agora também. Pronto. É porque eu estava usando o Hangout, e o Hangout ele não deixa ver, não, mas o Meets deixa. Pronto. Então, vamos lá, pessoal. Olha só. A disciplina, ela se chama ICC, mas a ementa dela, ela é basicamente toda de algoritmo. E aí, traduzindo, né, que a gente já falou em sala de aula, o que é um algoritmo? É uma sequência de instruções para resolver problemas. Tanto é que toda lista de exercício que eu dou para vocês, é lá um monte de problema. Geralmente, esses problemas são matemáticos, né? Vocês que são alunos de engenharia, eu até perguntei para o coordenador do curso, né? Qual era o propósito dessa disciplina? A gente até fez essa discussão em sala de aula, o porquê que alunos de CC estão tendo que aprender algoritmo, né? O que é que tem a ver? E aí, na verdade, a computação hoje, ela está presente, tem até um slide aqui que eu mostrei para vocês. Aqui. Ela está presente em tudo, né? Celular, a própria robótica, televisão, relógio, várias coisas. Tem até um termo para isso, a internet das coisas, que tudo hoje está conectado à internet. E a gente precisa aprender a programar. Tem até pronto, Ian, que vai ser monitor de vocês quando a gente voltar, a gente já está pensando até em projeto de pesquisa na área de engenharia civil, mas a gente vai tentar criar um algoritmo para resolver um problema da engenharia civil. Então, não necessariamente a programação é voltado para cientista da computação, o pessoal de computação. Qualquer pessoa tem que aprender a programar, tá certo? Então, o que é um algoritmo? É você resolver um problema. Só que cada problema pode ter vários algoritmos. Eu até falo com vocês em sala de aula, ó. O problema é um, mas cada aluno tem várias maneiras de resolver aquele problema. O que é importante? Resolver o problema, tá certo? Aí, cada algoritmo, ele tem 3 características, né? Primeiro, tem que ser finito, tem que ter um fim. Vocês vão entender isso aqui melhor quando a gente começar a trabalhar com laços de repetição, porque a depender de como a gente fazer lá nosso algoritmo, ele fica infinito, ele não para de rodar, são os chamados loops. E todo problema, toda solução de um problema, ela tem que ter um fim para chegar na solução do problema. Então, ele é finito, ordenado, ou seja, tem que seguir uma sequência. Alguns erros que eu vejo vocês cometendo, né, alguns alunos, não só vocês, essa turma, mas a maioria dos alunos, é a sequência, a ordem. O que é isso? Por exemplo, pergunta, faz o cálculo antes de solicitar o dado do usuário. Exibe uma resposta antes de fazer a conta, né, antes de fazer a operação. Então, o algoritmo ele não vai estar certo. Como é que ele vai fazer uma conta se ele não receber os dados de entrada? Né? E tem que ser lógico. O que é uma coisa lógica? Fazer sentido. Ou seja, resolver o problema que foi proposto. Eu até brinquei lá com vocês no dia da aula, né? Se eu quero fazer um bolo de chocolate e sigo uma receita de bolo de cenoura, o bolo de cenoura pode sair uma delícia, mas não é um bolo de chocolate. Então, ele não resolveu o problema que foi sugerido, certo?
Aí, como eu disse aqui mais cedo, né? Tem vários caminhos para resolver o problema, então não se preocupem. Se vocês resolvem um problema de um jeito diferente do meu, do professor, do colega, o importante o que a gente vai avaliar o algoritmo resolveu aquele problema específico. Eu até conversando com o Liano, foi Liano, esses dias, um probleminha lá da lista do IFE, aquele lá da lanchonete, Ian usou, foi quantos, Leão? 100 e tantos IFs, não foi que você não falou? Acho que foi uns 100 e tanto. Eu resolvi com 6 ou 7. Então, assim, não é que o dele está errado e o meu está certo, né? Mas se o problema dele resolveu lá com tanto de if que ele usou, não tem problema. Mas só tem um jeito melhor de se fazer. Aí, aqui falando de linguagem de programação, para a gente conseguir conversar, né, com o computador. Se não fosse as linguagens de programação, a gente teria que estar programando em zeros e uns, que é a linguagem que o computador entende, e aí ninguém merece, né? Então, a gente precisa aprender. Dentre de todas essas linguagens, eu não sei se o professor Leonardo já trabalhou com Python, não me lembro, foi tanta coisa que a gente já conversou. Já sim. Já, né? Já trabalhei. Então, acho que você vai concordar comigo que Python, para quem está aprendendo a programar, é uma linguagem bem mais sucinta. Por exemplo, em Java, em C, você declara a variável, tem que dizer o tipo daquela variável, faz uma mensagem para perguntar, outro comando para receber, enfim. Verdade. E em Python a gente faz isso numa linha só. Verdade. Até né? o pseudocódigo também, utilizando, Sim, é mais complicado do que o Python. Sim, o uso de chaves, aí o pessoal esquece de fechar, abre e não fecha. Isso. Então, por isso que eu pensei em Python. Até porque muitas empresas grandes, o Google, o Instagram, botei aqui Spotify, estão usando o Python. Aí, esses slides aqui é só ensinando quem tem computador, configurar o Visual Studio, mas no início das nossas aulas lá deu um probleminha, e aí a gente estava usando o compilador online. Então, vamos lá. Variável. O que é uma variável? Toda vez que a gente precisar que o computador se lembre de alguma informação, a gente guarda ela numa variável. Até botei essa metáfora aqui das caixinhas, né, de uma gaveta, que é uma gaveta que só cabe uma informação de um tipo. Se eu quiser usar essa gaveta para usar outra informação, o que está dentro dela eu tenho que jogar fora, certo? E esse probleminha, o último problema lá da lista 1 de exercício, era bem sobre isso. Lembra daquele problema das variáveis, de trocar a variável A e B, vocês estavam tentando me enganar só com um print, e aí é justamente isso, porque cada variável só guarda uma informação por vez. Daqui a pouco a gente vai lembrar dessa questão, que eu acho que é uma das que muito está tendo dificuldade. Os tipos de variáveis, né? Que tipo de informação eu posso guardar dentro das minhas variáveis? Tipos numéricos, que ele pode ser inteiro, ponto flutuante, o Python também ele tem, mas a gente não vai trabalhar aqui na disciplina, para número complexo, número imaginário, que envolve lá número imaginário, mas a gente não vai aprofundar nisso. E strings, que pode ser uma letra, um símbolo, uma palavra, uma frase, tá certo? E toda vez que a gente for declarar um valor de uma variável, a gente sempre usa o símbolo da igualdade, tá certo? Se for um string, esse string tem que vir entre aspas, tá certo? Então, vamos lá. E isso daqui eu tenho falado com vocês e quase ninguém segue. Usar nomes significativos. Por quê? Vocês usam nome, aí botam uns nomes doidos lá, e depois você nem sabe o que a variável está guardando. Então, pensem em nomes que façam sentido para a operação que ela está, a informação, a operação que ela está guardando, certo? Nome de variável. Sempre tem que começar com uma letra, sempre, é uma regra, tá certo? E depois pode vir seguida de números. Não pode ter caractere especial e não pode ter espaço, tá certo? Se for usar espaço, usar aqui o sublinhado. Por exemplo, aqui, nome da empresa,
botei o sublinhado, mas não pode ter espaço. E outra coisa é em relação a o uso de maiúsculas e minúsculas. A gente, por padrão, né, a gente chama de boas práticas, a gente usa sempre nome, sempre começa com letra minúscula. Por quê? Se eu declaro lá nome, usei nome lá para pegar o nome do meu usuário, e depois eu quero usar essa informação e uso a variável nome com N maiúsculo, ele não vai reconhecer. Por quê? Nome com N maiúsculo é uma coisa e nome com N minúsculo é outra coisa. Para não ter confusão, use sempre em minúsculo, porque você não tem que ficar lembrando que tipo de... qual foi o nome que você usou lá em cima, tá certo? Deixa eu tentar compartilhar aqui, deixa eu só ver aqui os slides. Vocês conseguem ver esse código aqui direitinho? Ficou boa a imagem para vocês? Ficou boa, pessoal? Sim, sim. Sim, sim. Sim, ficou boa. Pronto. Então, assim, nesse caso aqui, eu quis dar o nome de variável meu nome, né? Usei aqui um sublinhado para dar esse espaçozinho aqui, já que não pode ter espaço. Nesse tipo de declaração aqui, eu já declarei dando um valor. Nesse caso, meu nome é Jamília, eu botei aqui que dentro da variável meu nome, o valor que tem armazenado é Jamília. Se depois, durante a execução do código, eu utilizar outro valor, meu nome é perdido, Jamília é perdido, e recebe esse novo valor. Animais de estimação, outra variável. Guardei aqui o número 3. Então, a gente tem duas formas de atribuir valor à variável. Duas não, desculpe, 3. Uma é atribuindo diretamente o valor. A segunda, perguntando para o usuário. E a terceira, que eu vou mostrar no próximo algoritmo, é recebendo o resultado de uma operação. Para perguntar a informação para o usuário, aí o que a gente faz? Usa o comando input. Tudo que abre, pessoal, fecha. Abriu parêntese, fecha parêntese. Abriu aspa, fecha aspa. O que está aqui em verdinho é uma mensagem. Aí que vocês podem digitar do jeito que vocês quiserem, tá certo? Então, aqui na mesma linha, aí essa facilidade que eu acho de Python, vocês estão declarando a variável, perguntando para o usuário um valor e guardando esse valor, recebendo o valor e já guardando na variável. Em outras linguagens, a gente usa pelo menos aí três comandos. Um para declarar, outro para perguntar e outro para receber o valor. Em Python, a gente já faz numa linha só. A mesma coisa aqui, animais de estimação. Aí, para perguntar, a gente usa o comando input, para que o usuário informe lá um valor para a gente. E para exibir o valor, a gente usa o comando print. Então, input para receber o dado, print para exibir. Qual que é a questão do print? A gente pode exibir tanto uma mensagem, quanto o valor que tem dentro de uma variável. Como é que a gente separa um do outro? Apareceu uma mensagem, agora quer que exiba o nome de uma variável, fecha as aspas e coloca uma vírgula. Usei o nome de uma variável. Quero continuar com a nova mensagem? Não tem problema. Boto vírgula, abre e fecha aspas, tá certo? Toda aspa que vocês abrirem tem que fechar. E tudo isso dentro de um parêntese. Aí aqui, essa é a tela da execução. Observe que meu nome animais de estimação não aparece aqui, porque eu já declarei dentro do próprio código, não preciso. Quando eu começar a executar, ele já vai executar a partir daqui, ó, perguntando lá o nome. Aí eu digitei lá Pedro. Perguntei para Pedro, quantos animais ele tem? Ele respondeu 2. Aqui é meu print. O que é que ele está fazendo? Meu nome esse meu nome é esse daqui, ó. Essa mensagenzinha aqui que está dentro dessas aspas. O que é que eu quero? Que vá na variável meu nome, o valor que tem lá, exibe. Quem é que está em meu nome? Jamile. Continuo minha mensagem. Agora eu quero que exiba o valor que tem na minha variável animais de estimação.
ele vai lá na variável, que valor tem aqui? Tem um 3. A mesma coisa que serviu para Pedro, né? Pedro informou que, na hora de execução do programa, ele informou o nome Pedro e informou que tem 2. Então, ele vai na variável seu nome e vai na variável seus animais, tá certo? Esse aqui eu já falei, que é sempre o último valor armazenado. Os tipos numéricos, né? Aí os inteiros. Aí isso tem é importante vocês lembrarem, porque, assim, tem operações, por exemplo, operação resto. Os 2 números têm que ser do tipo inteiro. O que é o número inteiro, né? Só relembrando. É um número que não é quebrado, ele é inteiro. Não tem vírgula nele. Ponto flutuante. Aí são os números reais, né? Lembrando que qualquer linguagem de programação é ponto, e não vírgula. Na hora que for colocar lá os dados via teclado e no código também, usar ponto. Número complexo eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas só para vocês saberem que a linguagem comporta. O string pode ser uma letra, pode ser uma palavra, pode ser uma frase, né? Qual que é a questão do string? Que aí ele precisa estar entre aspas. E o tipo booleano, que a gente já viu isso lá, já que a gente já viu, vou falar aqui, que é o que a gente usa lá no nosso if e no nosso elif, que ele vai testar uma condição, e essa condição ela só tem 2 valores possíveis. O verdadeiro, que né, no nosso mundo significa o sim para o computador, o número 1, ou seja, uma coisa que é verdade, e o falso, que pode ser o nosso não ou o número 0. O que é que o if faz? Ele faz um teste, se for verdadeiro, né? Lembra? Vai para um lado, se for falso, vai para o outro. Mas isso a gente vê no nosso próximo encontro, na próxima aula. Para fazer as operações básicas aqui, né? As aritméticas, são os mesmos operadores que a gente já utiliza, o sinalzinho do mais, menos, asterisco a multiplicação, e a barrinha lá para divisão. Não confundir com a barrinha. O teclado ele tem 2 tipos de barra. Aí, lembrar que sempre usa o teclado numérico para não ter erro, certo? E para calcular a potência, a gente usa 2 asteriscos. Tem aqui as operações e os resultados. Só que, quando a gente pega informação lá para o usuário, se a gente digita, por exemplo, um número, ele recebe esse número como um string. O que a gente precisa fazer? Transformar esse número num valor numérico válido. Aí a gente usa o comando eval. Então, o que a gente faz? Nossa variável, o sinalzinho, né, de igual, de atribuição, faz o nosso input, e o input, ele está dentro do eval, tá certo? Esse parêntese aqui, ele está fechando aqui, que é referente ao eval. Dentro do eval tem um input. Então, quando o usuário digitar um número, usando isso daqui, ele transforma o nosso número num valor válido para fazer conta. Aí, o que é que, já pensando agora nas nossas atividades, né? O que é que vocês mais estão tendo dificuldade? Que alguns alunos que eu estou vendo isso daqui. É de entender esse passo a passo aqui, ó. Todo algoritmo, ele segue 3 fases. O primeiro, perguntar os dados para o usuário, se necessário. Por que se necessário? Por exemplo, lá, onde eu falei meu nome e quantos animais eu tinha, eu não precisei perguntar. Mas o que é importante? Você ter os valores de entrada. Na nossa maioria dos casos, a gente vai perguntar para o usuário, certo? Quando precisar, usar o comando input. Se for um valor numérico, usar o comando o input dentro do eval. Tem as informações, ou já declaradas no código, ou perguntada para o usuário, fazer as operações. Aí é aqui que eu percebo que o bicho está pegando. Por quê? Uma dificuldade que eu estou percebendo que vocês estão tendo é de realizar as operações. Ou seja, qual é o raciocínio que eu preciso aplicar para resolver o meu problema? E aí, nesse momento que eu sinto falta de estar com vocês em sala de aula, porque, assim, o que é simples para um, né, que consegue, ou que viu isso na escola com facilidade, teve bom professor que resolveu aquele problema, pega fácil. Tem alunos
que, como eu, né, estudei em escola pública, mal tive aula, né, quando eu fui fazer cursinho para vestibular, não sabia nem o que as coisas da matemática que existia. Então, eu sempre tive muita dificuldade, quando eu entrei na faculdade, essa mesma dificuldade que vocês estão tendo, de entender a lógica matemática para resolver. Mas, assim, a gente vai tentar resolver essas dúvidas de vocês aqui pela vídeo, pelo WhatsApp, como o professor Leonardo falou, caçar um jeito aí de tirar essas dúvidas de vocês. E, por fim, exibir o resultado para o usuário. Aí, para exibir, usa o comando print. Lembrando que, quando quiser que exiba um valor que está dentro de uma variável, separa por vírgula. Então, os 3 passos é esse. Primeiro, coletar as informações, ou já declarar, fazer as operações com os dados coletados e exibir os resultados. Aí, esse probleminha a gente já resolveu em sala de aula, eu vou pular ele, que é sobre a calculadora, de fazer as 5 operações, né? Aqui eu coletei os dados, vocês têm esses slides aí, coletei. Como eu quero fazer continha com ele, eu uso o comando eval, o input dentro do eval, guardei em X, guardei em Y, faço as operações e faço os print lá do resultado. Deixa eu botar aqui o código. Pronto. Pedi a informação, fiz as contas, exibi o resultado. Todo algoritmo é assim. O que é que vai incrementando, né? Que como o senhor Leonardo falou aí, cada aula é um complemento da aula anterior. Então, por isso que até que eu resolvi voltar essa aula de hoje, para quem tiver com dificuldade, a gente conseguir pegar desde o início. Mas o que é que vocês têm que pensar? Quais são as variáveis do meu problema, né? O que é que eu preciso de informação? Onde eu vou guardar essas informações? Quais são as operações que meu algoritmo vai ter que fazer? E depois exibir o resultado. Esse da pizza eu vou pular para a gente já partir para a lista de exercício, tá certo? Deixa eu abrir aqui a lista, deixa eu sair aqui dessa apresentação. Pronto, agora eu consigo ver vocês. Deixa eu só abrir aqui a lista de exercícios, só um momentinho. Pessoal, quem quiser perguntar alguma coisa? Esse silêncio é porque entenderam tudo ou não entenderam nada? Vou entender que vocês entenderam tudo, viu? Quem cala consente. Deixa eu só pegar aqui a lista de exercícios, espera aí. Não entendi nada. Quem foi que falou que não entendeu nada, gente? Quem foi? Eu só ouvi uma voz dizendo que não entendeu. Deixa eu abrir aqui a... Pessoal, a primeira lista que eu passei para vocês tem... Deixa eu ver aqui quantos exercícios são. Deixa eu abrir e fechei, não acredito. Deixa eu compartilhar ela aqui com vocês. Quem foi que falou que não entendeu nada? Só para a gente seguir.
Estão vendo essa lista? Estão conseguindo ver a lista de exercício que eu passei para vocês? Está aparecendo o PDF, pessoal, para vocês? Pessoal? Está aparecendo, gente, o PDF para vocês? Para mim, Tá, tá professor. aparecendo. Ah. É que vocês ficam assim num silêncio. Deixa eu vir aqui para o chat, então. Vocês estão respondendo pelo chat, então deixa eu vir aqui pelo chat. Essa foi a primeira lista que eu passei para vocês, mas na semana passada, se eu não me engano, vocês chegaram a ver essa lista aqui? Eu acho que não, eu acho que a gente não viu, não. Pronto, é porque assim, se eu vou para ver o chat, aí eu prefiro, nessas horas eu prefiro que vocês respondam pelo microfone mesmo, porque se eu vou ver o chat, aí eu tiro a tela, entendeu? Porque eles só mostram uma tela. Certo. Pronto. Aí essa lista aqui, na verdade, eu elaborei ela, não foi nem para vocês, vou confessar, foi para os meninos do integrado, que eu estou trabalhando com programação com eles também. Já pensando no futuro, né, deles não ingressarem no ensino superior e ter tanta dificuldade também. Mas o que é que essa lista tem? Eu tirei do livro de matemática deles. Aí eu dividi essa lista, talvez quem esteja com dificuldade, talvez seja bom começar por essa lista. Que eu dividi essa lista em duas partes. Uma parte com as fórmulas na questão, eu dou a questão e dou a interpretação dela aqui, né, da função, dou tabelas. Aí eu estou até pensando em adotar esse modelo aqui com vocês, porque, assim, outra coisa que eu percebo, alguns alunos fazem o exercício, acham que está certo, aí testa com uma informação, por coincidência, o algoritmo retorna um valor que deveria, naquele caso, mas não necessariamente o programa está correto. Então, estou até pensando em reformular a lista de vocês e colocar essas tabelas com alguns dados para vocês testarem. E a segunda parte, aí na primeira parte, eu coloco a forma, que é a interpretação da questão, né? E na segunda, eu não dou a fórmula, eu dou tabelas com valores para vocês descobrirem as fórmulas, certo? E a lista que a gente trabalhou em sala, então, assim, eu vou pedir para quem está com dificuldade, começar com essa lista, para a gente, para ir pegando o gancho, certo? Aqui não tem if, não tem elif, é algoritmo sequencial mesmo ainda. E aí, para vocês verem se o algoritmo de vocês está certo ou não, quando na hora de executar, coloca esses valores aqui para a entrada, e esses daqui, e essa tem que ser a saída, tá certo? Mas a lista que a gente trabalhou em sala foi essa daqui, de algoritmos sequenciais. Aí, nesse momento, eu vou deixar que vocês perguntem, né? Quais são as dúvidas de vocês. Estou preocupada aí porque alguém falou que não tinha entendido. E aí, eu queria ajudar. Essas questões aí, ela já tem a biblioteca. Tinha como a senhora dar uma revisadinha em bibliotecas? Tem. Principalmente no Visual Studio. Pronto. Deixa eu abrir aqui meu Visual Studio. Na verdade, eu vou... É porque, assim, se eu minimizar aqui, aí toda hora eu tenho que ficar mudando aqui a tela, fica um pouco complicado. Mas o que eu vou fazer aqui, vocês estão conseguindo ver aquele compilador online que a gente viu em sala de aula? Está aparecendo para vocês? Tá aparecendo. Sim, tá aparecendo. Tá. Aí, pessoal, eu fuçando aqui esses dias, eu até descobri que vocês podem fazer uma conta e aí ele fica salvo. Vocês vêm aqui no cantinho superior direito, clica para seguir, pode até clicar no Gmail, se a conta de vocês já estiver aberta, que aí ele já cria uma conta para vocês automática, e aqui vocês conseguem salvar, ó, chama My Replis.
Aí vocês podem organizar por pasta, né? Por exemplo, lista 1. Mas o importante é que fica salvo. É mais um lugar para ficar salvo. Criou uma nova pasta, clica com o botão direito aqui. Desculpa, o botão direito não. Cadê a pasta que eu acabei de criar? Lista 1. Aí vem aqui, ó. Pede um novo. Escolhe lá o Python. E aí ele cria. Certo? Aí, assim, para vocês terem salvo, né? O que vocês estão fazendo. Vamos por questão. E aí, quem tiver com dúvida na questão, aí a gente vai seguindo, porque eu acho que biblioteca, acho que é só na quarta. Só só na quarta questão. Pode ser? A primeira questão é solicitar 3 números para o usuário e calcular a média. Aí aqui, eu até, né, todos esses problemas, eu até dou as fórmulas para vocês. No início eu estava bonzinha, tá vendo? Já dei as fórmulas, para vocês já não pensarem muito nos problemas, focar mais na programação. Então, o primeiro exercício. Alguém tem dúvida nessa questão? Para usar a biblioteca, eu não consigo usar a biblioteca nessa questão. Eu fiz ela normal. Agora que eu estou vendo aqui que tem para usar a biblioteca, eu não tinha visto isso, não. É que geralmente eu coloco os comandos. Vamos lá. Para usar a biblioteca, deixa eu abrir ele aqui. A gente usa o comando import, o nome da biblioteca, que é Practice, né? Import. Observe que ele aqui já vai dando sugestão, tá vendo? De nome. Aí é só clicar, tá certo? Para usar a biblioteca, o que a gente precisa fazer? Quando a gente for usar o comando dela, é o nome da biblioteca, ponto, o nome da função, tá certo? Então, vamos lá. Qual é o problema? Média de 3 números fornecidos pelo usuário. Então, vamos lá, vou pensar no meu problema lá nesses 3 passos aqui, ó. Deixa eu voltar aqui os slides. Esses 3 passos. Perguntar a informação do usuário, usando o comando input, fazer as operações e exibir o resultado. Então, primeiro passo. Perguntar os dados. Vou chamar de X, Y e Z, certo? No visual é igual? É só fazer a mesma coisa? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Na verdade, tinha dado problema nesse daqui, quando a gente estava em aula, e agora eu não me lembro mais o porquê que foi que deu o problema. Mas vamos lá. Qual é o problema? Solicitar 3 números, calcular a média e exibir o resultado. Como eu estou solicitando números, aí eu preciso desse comando eval para transformar o que o usuário digitar num número válido. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, para vocês verem melhor. Melhorou aí? Pronto. Deixa eu diminuir, que agora ficou muito. Então, vamos lá. Dentro do eval, tá vendo que aqui eu abri e fechei parêntese? Pronto. Input, abre e fecha de novo parêntese. Como é a mensagem que eu quero lá para o meu usuário, eu vou botar um texto aqui. Quem fez atividade lá no Maps, nesse caso aqui, não usa texto lá. Aí alguns alunos estavam com dificuldade porque estavam colocando texto no input, e o Maps ele não aceita. Não é que ele não aceita, porque ele dá erro. Então, vamos lá. Informe X. São os 3 números. Eu preciso de 3 números para calcular a média de 3 números, né? Então, eu preciso criar 3 variáveis. X, Y e Z. O que acontece? Essas informações aqui, eu estou pedindo para o meu usuário, certo? Para executar, eu clico aqui nessa setinha verde. Então, vamos lá. Informe X.
colocar um 8, um 9 e um 10. Não retornou nada para mim. Por que não retornou nada? Porque eu não fiz nenhuma operação e não dei nenhum comando print. Vou dar esse espaço aqui só para não ficar aqui tão coladinho. Então, o que é que eu preciso fazer? Como é que é as médias de 3 números? Como é que eu calculo média de uma forma geral? Eu botei aqui a fórmula geral para vocês. Somo os termos e divido pela quantidade de termos. Como aqui eu tenho 3 números, então eu divido pela quantidade, divido por 3, né? Que são 3 números. Então, crio minha variável média para receber essa conta, tá certo? Primeiro eu vou fazer aqui sem usar o fraction, só para vocês entenderem melhor, tá bom? Somo os números, x mais y mais z. Somei os números e dividi por 3. Fiz minha operação e dou aqui meu comando print. Para vocês que estão vendo aí o código, qual é o erro desse código aí? Quem é que consegue me dizer qual é o erro que tem aqui? Tem que colocar o Essa x divisão aí. mais z entre parênteses. Isso. Por quê? Vou só executar aqui para vocês entenderem melhor. Do jeito que ele está aí, ele só vai dividir o z. Só vai dividir o z. Por exemplo, vou botar aqui os mesmos valores. 8, 9 e 10. A média entre 8, 9 e 10 é 9, né? Teria que dar 9. Só que aqui ele dá, ó, 20,333. Por quê? Ele pegou o 10, que é o nosso z, dividiu por 3, somou com x e com y. Então, essa média não está correta. O que é que a gente precisa fazer? As prioridades. A gente precisa dizer para o computador, lembra que eu brinquei com vocês que o computador é burro. Ele só faz aquilo, para ele fazer a coisa certa, a gente precisa dizer para ele exatamente como tem que fazer. Se eu quero que dividir a soma, então eu uso parêntese. Por quê? Quando eu uso parêntese, eu digo aqui, ó, primeiro você vai fazer tudo que está dentro do parêntese, pegar esse resultado e dividir por 3. Executar de novo. Usando os mesmos valores, só para vocês entenderem. 8, 9 e 10. A média é 9. Lembrando que... eu vou ficar apontando aqui alguns erros, pessoal, que eu já vi alguns alunos cometendo, porque pode ser que vocês estejam pensando desse jeito, e aí eu prefiro falar, já que são erros comuns. Não é que você que está cometendo um erro não sabe, não sabe. É porque são erros comuns. Tem gente, por exemplo, se eu coloco aqui a média de 3 números, aí o pessoal coloca os números aqui. Por exemplo, o 8 aqui, o 9 aqui e o 10 aqui. O que é que está acontecendo? Você só está calculando média entre 8, 9 e 10. E o problema não é calcular a média entre 8, 9 e 10. O problema é calcular a média de 3 números. Esses valores, lembra que na variável, eu falei lá nos slides, que só guarda uma informação por vez, x, y, z. Justamente por causa disso. Aqui, meu x está valendo 8, meu y 9, meu z 10 e a média 9. A partir de outro momento que eu executar, vou botar aqui outros valores, 4, 2 e 3. Meu 8, meu 9 e meu 10 já perdeu já, entenderam? E o valor da minha média também é outro. Então, a cada execução, esses valores são variáveis. Por isso que a gente chama de variáveis, porque ele varia de acordo com a execução. Alguma pergunta até aqui, fora da fração, que eu vou fazer agora? Todo mundo entendeu? Sim. Pronto. Então, vamos lá. Aí eu pedi na questão para usar a biblioteca de frações. Por quê? O que é uma biblioteca? São módulos já prontos para a gente não precisar reinventar a roda, né? Não precisar pensar de como fazer certas operações, porque a linguagem já tem essas funções prontas, que, inclusive, a gente vai ensinar para vocês quando a gente voltar às aulas. A gente está pensando em alguns projetos para vocês fazerem no lugar de prova, que justamente usa essa questão de módulos. Vocês criarem seus próprios módulos e importar lá as funções que vocês criarem. Estou amadurecendo a ideia ainda de como que a gente vai fazer isso. Então, vamos lá.
O que é uma fração? Por exemplo, vou digitar aqui uma fração. Uma fração. 1/4, ou 11 quartos, como está aqui, é uma fração, né? O que é uma fração? O que é o 11 aqui? É o numerador e o 4, o denominador. Quando a gente faz a média, quem é o numerador? É a soma. E quem é o denominador? O número de termos, né? Toda vez que a gente for usar uma biblioteca, a gente, então, primeiro, importa ela, o nome dela, eu sempre dou o nome da fração, e quando a gente for usar, a gente sempre usa assim, ó, o nome da fração, ó, da biblioteca, aí eles já sugerem também, ponto, o nome da função. Aqui o nome da função é fraction, aí que ele já sugeriu também, ó, tá vendo? O que é uma fração? Não é um numerador e um denominador? Quem vai ser meu numerador? A soma. X. Tá aparecendo essas mensagens aqui, peraí. X mais Y mais Z. Aí o numerador e o denominador eu separo por vírgula. Quem é o denominador? O número de termos, né? Que nesse caso aqui é quem? 3. Vou colocar esses mesmos números aqui, só para vocês verem que dá o mesmo valor. 4, 2, 3. Qual que é a diferença? Vocês conseguiram perceber alguma diferença no resultado da média? É porque no jeito que a gente fez antes, ele dava o valor real. Como aqui é 3.0, ele ignorou lá a parte real, tá certo? Mas aqui, ó, o que é importante para o uso de bibliotecas? O nome, importar, primeiro de tudo, importar. Depois, colocar, quando for usar, o nome da função, ou da biblioteca, desculpa, e de ponto o nome da função. Aí a gente precisa entender como que funciona cada função. Por exemplo, como é que é uma fração? Eu tenho um numerador e um denominador. E aí essas coisas, que a gente chama de parâmetros, né, de função, a gente separa por vírgula. Conseguiu, Larissa, entender? Consegui. Todo mundo, eu falei Larissa porque foi quem tinha perguntado, mas Ok. alguém não entendeu? Pessoal, alguém não entendeu? Bom, estou vendo aqui quem foi que falou que não entendeu, pessoal que está entendeu. Então, assim, resumindo, né? A gente importa a biblioteca para usar ela. O nome da biblioteca, ponto, o nome da função. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida nessa questão? Mais? Trazer para cá. Todo mundo entendeu essa questão? Então, vamos para a segunda, né? Quem cala consente, vamos lá. A segunda questão. O usuário vai informar um número, e aí metade, terça, quarta e quinta parte desse número. Aqui é bem facinho essa. Por quê? A gente só vai... O que é que a gente tem que pensar aqui? Vamos lá. Quais são meus dados de entrada? Quais são as minhas operações? E quais são meus dados de saída? Todo algoritmo, todo algoritmo, vocês vão ter que se preocupar com isso. Então, vamos lá. Podem ser digitando aí, que eu vou voltar aqui para o chat. Quem são meus dados de entrada desse problema? E quais são minhas operações e meus dados de saída? Daiane respondeu não. Sobre que pergunta, Daiane? Que eu já fiz tantas aqui. Pode abrir o microfone e falar? Deixa eu voltar aqui. Ah, aqui não tem dúvidas. Então, beleza. Vamos lá, seguir, então.
Vamos lá, pessoal. Quais são meus dados de entrada aqui? Quem quiser falar no microfone para não perder tempo digitando, pode falar. É porque, senão, se vocês não interagirem comigo, eu só vou ficar aqui falando, e eu não sei quais são as dúvidas de vocês. Aí eu preciso que vocês me digam. Vai ser um número, no caso. Um número. E quais são as operações? O que é que eu vou fazer com esses números? Dividir Dividir pelo quê? pela metade, pela terça, pela quarta, né? Isso. Aí, como é que eu acho a metade de um número? Eu até botei aqui no desenhozinho, ó. Eu divido por 2, 3, 4 e 5. Aí, pessoal, outra coisa que eu percebo que os alunos fazem é o seguinte, que eu já até comentei isso com vocês em sala de aula também. Vocês têm mania de pegar as variáveis, as perguntas do problema anterior e trazer para um novo problema. Veja só, na questão da média, eu pedi 3 números, né, para o usuário e deu um resultado, que é a média. Esse daqui, ó, já é outra coisa. Eu perguntei um número e vou dar 4 resultados. Então, assim, não tem uma regra, eu tenho que perguntar quantas vezes, eu tenho que ter quantas variáveis de entrada. Cada problema é um problema. Então, assim, esqueça, eu até brinco com vocês, né? Apague lá o problema anterior, a não ser que seja continuação. Quando for continuação, eu sempre digo, né? Pego o problema da questão anterior e altere. Mas, se não for assim, esqueça o que vocês fizeram na questão anterior, bola para frente, pense no próximo, certo? Então, eu vou pedir um número para o usuário, pegar esse número e dividir por 2, 3, 4, 5. Então, deixa eu abrir aqui. Aí eu posso usar tanto a fração, vamos usar a fração mais uma vez, né? Para a gente, vou apagar tudo, para a gente resolver esse problema aqui. Aí é até interessante que eu vou mostrar para vocês a diferença de fração e de fazer a divisão lá. Vamos lá, para usar uma biblioteca, importe o nome eu sempre falo fração, da biblioteca. Quais são meus dados de entrada? Eu só tenho um, né? O valor de X. Já que é um número que eu vou fazer a continha, uso o eval, abro, fecho o parêntese. Dentro do parêntese, o input, aspas, informe X. Aí, esse X, eu vou dividir por 2, 3, 4 e 5, né? Então, a variável metade, vou usar aqui frações, certo? Quem é o numerador aqui? Quem é o numerador? Número. O número. X. Também é de X, né? Quem é o denominador? 2. 2. Pronto. Copiar e colar aqui, viu? Pra gente não perder muito tempo. Então, vou chamar aqui de terça. A terça parte eu vou dividir por quem? Por 3, né? Quarta, dividir por 4. E quinta, dividir por 5. Deixa eu só copiar e colar aqui o print, só para não perder muito tempo digitando. Só um momentinho, daqui que eu já tinha respondido aquela antes de passar para vocês. Então, aqui, eu usei um comando print só para exibir meu resultado. Se vocês quiserem que pule linha, aí coloca a barra invertida, sem ser a barra da divisão, barra N, certo? Como é que é esse print meu aqui? Eu quero que ele exiba a mensagem. A metade vai na variável metade, a terça parte variável terça,
A quarta parte é variável quarta. Tem a quinta parte mesmo? Ou eu que inventei aqui? Tem. Eu que não botei nesse aqui. Separo por vírgula para digitar uma nova mensagem. A quinta parte é... Aqui ele já sugere, ó, o nome da variável, tá vendo? Vamos executar? Vou digitar aqui o valor 60. A metade é 30, a terça parte é 20, né? A quarta é 15 e a quinta, esqueci de botar uma barra N aqui, ó. E a terça é 12. Aí eu vou colocar aqui um número que ele não dá sempre exato. Aí aqui é a diferença, ó, tá vendo? De frações. Porque quando a gente faz 100 frações, no caso, ele apareceria aqui o número real. Por exemplo, 25 dividido por 2, 12,5. Aí ele aparece 12,5. Quer ver? Deixa eu só executar aqui, para vocês entenderem a diferença da biblioteca fração. MET 2 vai ser x dividido por 2. Vou botar aqui, metade real, só vocês entenderem. MET 2, né? Vou executar aqui de novo. Falar o 25, que a gente já estava. Tá vendo? Então, se eu uso fração, ele dá o resultado em forma de fração. No caso aqui da quinta parte, como o denominador é 1, aí ele não coloca. Quando a gente estiver lá no semestre que vem, né, estudando certo aí, quando a gente estiver estudando cálculo numérico, aí a gente pode precisar de frações. Não sei se a gente vai precisar ou não, aí só para já introduzir para vocês esse conceito, né, de frações. Então, a diferença é essa. Se eu uso em frações, ele dá o resultado em forma de fração. Se não tiver, se o denominador for 1, ele omite, porque 5 dividido por 1 é 5, né? E se a gente não usar, como eu fiz aqui, aí ele dá o resultado real quando a conta não for exata. Né? Vou colocar aqui o 60, que eu tinha pensado outra vez. Aí aqui, ó, por que não tem 30,0? Porque aqui seria o denominador 1. A metade real ele já coloca, 30,0. Alguma pergunta, pessoal, dessa questão? Não. Não. Deixa eu ir aqui no chat. Alguém comentou que não está conseguindo ativar o microfone. Até agora dá para entender. Dá para entender, né? Pronto, perfeito, então. Então, vamos lá. Peraí que meu chat sumiu aqui. Pronto, a terceira questão. Aí aqui, pessoal, entra o conceito de resto. Todo mundo aqui lembra o conceito de resto que a gente viu em sala, ou eu preciso revisar? Eu tô lembrando. Pronto, a Maísa colocou aqui pedindo para revisar. Então, vamos lá. Cadê aqui a questão? Vou usar esse exemplo aqui, tá? O operador resto, ele dá o resto da divisão. Inclusive, a gente usa muito ele lá no nosso if, né? Para determinar se o número é par, se o número é ímpar, se o número é divisível pelo outro. Não é isso? Tem até uma questão lá que alguns alunos quebraram um pouquinho a cabeça, mas conseguiram resolver, de você determinar lá, lembra, vocês chegaram nessa questão? Se o dígito das centenas é par ou ímpar. Eu me lembro que Rogério fez, acho que Lian também, Larissa acho que fez também. Mas vamos lá. O que é o operador resto? Oi? Alguém ia falar alguma coisa? Não? Então, vamos lá. O que é o operador resto? Ele dá o resto da divisão. Vocês estão acostumados a fazer divisão? Por exemplo, se eu pegar... Eu até tenho... Deixa eu ver se eu tenho aqui nos slides alguns exemplos.
de operadores. Só um momentinho. Que eu acho que eu coloquei a internet está me ajudando muito. Vamos lá. Pessoal, aí naquele slides lá, aula 2, aí eu coloquei aqui já como usa a biblioteca, tá? Mas se alguém ficar com alguma dúvida, pode perguntar. Deixa eu ver se tem aqui o operador. Não, eu só... Com as aulas do pessoal do integrado tem uns slides que tem uns exemplos. Acho que fica melhor. Aí, nesse momento, que faz falta um quadro, né? Porque se tivesse um quadro, eu estava lá escrevendo no quadro. Mas como não tem, deixa eu ver aqui. Apresentação de funções, acho que foi isso daqui. Para os meninos do integrado, eu dou aula de programação também, mas é uma ferramenta mais amigável, vamos botar assim. Aqui, operador resto de divisão. Deixa eu pedir aqui para botar em tela cheia, para vocês. Tá todo mundo conseguindo ver a tela em tela cheia? Tá tranquilo? Então, vamos lá. O que é que o operador resto faz? Ele dá o resto da divisão, né? Como é que a gente faz a divisão? A gente monta lá, né? Pega o numerador, dividir pelo denominador, né? O dividendo, o divisor, como vocês quiserem chamar. Então, vamos lá. Se eu quero 10 dividir em duas partes iguais, eu consigo. Por quê? Eu vou ter 5 partes e não resta, né? Por isso que a gente usa a palavra resto mesmo, não resta nada. Que é 10 dividido por 2? Dá 5. Aí, fazendo a operação inversa, né? Para ver se está certinho mesmo. Que é 5 dividido por 2? Dá 10. De 10 para chegar em 10, resta o quê? Resta caminhar quanto? Não resta nada, né? Porque eu já estou com 10. Nesse outro exemplo aqui, eu quero, vamos supor lá, vamos falar de pizza, né? Eu tenho uma pizza com 26 pedaços e quero dividir entre 3 pessoas. Que é 26 dividido por 3? Aí eu penso no inteiro mais próximo, né? Por exemplo, se eu testar o 9, 9 vezes 3 dá 27. Passou do 26, não me serve. Então, eu vou pegar o 8. Que é 8 dividido por 3? Dá 24. De 24, para eu chegar em 26, resta quanto? Resta eu caminhar mais quanto, né? Resta 2. Quando vocês continuam para a divisão real, o que vocês costumam fazer? 2, eu consigo dividir por 3? Não. Então, vocês acrescentam aqui um 0, não é isso? Bota uma vírgula e aí segue. Se botar o 0, quem é 20 dividido por 3? Dá 6, né? 6 vezes 3, 18, para 20, resta 2. E aqui gera até uma dízima. Só que o operador resto, não me importa. Eu paro já na minha primeira divisão. 26 por 3 dá 8. 8 vezes 3, 24, para 26 resta 2. Então, o operador resto, ele me retorna isso daqui, ó. O resto, certo? 51 por 4. Aí deu 12, 12 vezes 4, 48, para 51, resta 3. Aí, só aproveitar esse gancho aqui para falar do quociente real, né? O que essa questão pede. Se eu coloco só uma barrinha, ele daria aqui 8,33,6, né? 0,6666, dá um número lá, uma dízima periódica. Se eu coloco 2 barrinhas, que é o coeficiente inteiro, aí ele só me retorna 8. Tá certo? Então, vamos lá, resto, né? O operador resto, ele dá exatamente o resto da divisão. Aí, se eu coloco lá, aí quem quiser já pensando na lista do if, né? Faça lá um algoritmo que diz se o número é divisível ou não por 3. Quando é que o número é divisível pelo outro? Quando o resto é 0. Por exemplo, 26, eu tenho lá meus 26 pedaços de pizza. Eu não consigo dividir igualmente para 3 pessoas. Por quê? Eu consigo distribuir, cada pessoa consegue 8 pedaços, só que fica restando lá na caixa 2. Então, 26 não é divisível por 3, mas 10 é divisível por 2. Por quê? O resto
É zero. Quem estava com dúvida, consegui responder? Acho que foi bem mais que falou que estava com problema no microfone. Tranquilo, pessoal? Pronto. Então, vamos para a nossa lista. Vai solicitar 2 números, dividir o primeiro pelo segundo, e aí o que é que ele vai dar? O quociente, né, o quociente real, aí eu até coloco aqui na lista, ó, para usar as 2 barrinhas, e o operador resto, em Python, é a porcentagem. Então, vamos lá. Apagar isso aqui tudo. Preciso de 2 valores, né? Eu vou colocar só aqui o nome das variáveis, para saber que variável que está dando entrada, para facilitar, tá? Então, eu solicito 2 valores, x e y. Quem vai ser o quociente aqui? Abram aí os microfones e me respondam. Quem vai ser o quociente? N1, 2 barras N2. Quem é N1 e N2? Eu usei aqui x e y. Então, assim, a gente tem que Mostra a questão de novo, professor. Pronto. Cadê aqui? Pronto. Essa questão aqui. Vocês vão perguntar o dividendo, o divisor, vai informar esse quociente inteiro e o resto. Aí aqui, ó. É porque se eu coloco um zoom muito grande, o texto fica fugindo da tela. Assim. O quociente é o O numerador resultado. vai ser o x, o numerador vai ser o x e o denominador vai ser o y. E qual é o operador que eu uso? Barra, barra, né? Barra, barra. Isso. Aí eu vou colocar aqui, ó. A questão não pediu, mas para vocês verem a diferença. O quociente inteiro. Vou fazer o quociente real para vocês verem a diferença. Quociente real. Quem vai ser o quociente real aqui? Podem falar. Uma barra só. Uma barra só. Ou seja, se o número não for divisível, né, se ele for um número que contém vírgula, nesse quociente real ele vai exibir. E quem vai ser o resto? Qual é o operador do resto? Porcentagem. Porcentagem. Aí, pessoal, a gente sempre tem que pensar, deixa eu ver se eu tenho aqui a aula lá dos meninos do ensino médio aqui. A gente sempre tem, para a gente achar o nosso resto, a gente sempre faz isso. Coloca o dividendo e o divisor na mesma ordem, tá certo? Então, aqui no caso é x também com y, tá certo? Qual é o próximo passo aqui agora? Exibir o resultado, né? Lá para o usuário. Vou botar aqui QI, que vocês sabem que é quociente inteiro, só para a gente não perder, não levar muito tempo, tá? Uma questão só. Quociente inteiro. Quociente real. Leonardo, quando você quiser me ajudar aí, falar alguma coisa, complementar, fica à vontade, viu? Tá certo, Jamila. O resto. Estou acompanhando. É porque às vezes eu esqueço de alguma coisa, aí você pode me complementar.
Tá ok. Então, vamos lá. Pronto, eu vou usar esses mesmos exemplos aqui que eu usei lá para a gente ver o Python executando, certo? Quem é 10 por 2, né? Como é que vai ser esses resultados aí? Meu x vale 10 e meu y vale 2. Quociente inteiro, 5. Quociente real. Tá vendo? Mesmo que a divisão seja exata, o quociente real, ele sempre dá o ponto flutuante, né? O depois da vírgula. Como é zero, como a divisão, né? O número inteiro, aí ele coloca o ponto zero. E o resto é zero. Certo? Deixa eu só ver qual foi o outro número. 26 e 3. Meu x vale 26, meu y vale 3. Então, vamos lá. O quociente inteiro é 8. Lembra que eu falei lá na explicação? O quociente real, 8, deu uma dízima aí, né? E o resto, 2. Então, o resto, ele dá esse valor aqui, ó. 51 e 4 agora. 51 e 4. O quociente inteiro, 12, o real, 12,75, e o resto, 3. Que é o que está aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu só ver aqui na aula 2, outros operadores para a gente... Se bem que eu acho que eu coloquei todos na lista de exercício. Vamos focar aqui na lista. Alguém ficou com alguma dúvida dessa questão? Deixa eu abrir aqui o chat. Maísa disse que não. Alguém ficou... Ó, pessoal, o objetivo dessa aula é porque, assim, é justamente vocês tirarem as dúvidas. O momento é esse. Então, quem ficou com alguma dúvida, pode falar. Então, vamos lá. A quarta questão. Para solicitar um número e dizer o quadrado e a raiz quadrada. Aí, aqui, eu já sugeri usar a biblioteca MEF. Por quê? Essa biblioteca, ela tem várias funções matemáticas já prontas, para a gente não precisar reprogramar as questões, certo? Tem várias funções lá já prontas, não vou lembrar todas agora de cabeça, não. Mas nessa questão, aí toda vez que for usar uma biblioteca, eu sempre coloco o nome da biblioteca e a função. Como é que usa? O nome da biblioteca, ponto, o nome da função. Tá certo? Solicitar um número e pedir o quadrado e a raiz. Se a gente não fosse usar a biblioteca MEF, como é que a gente calcularia a raiz quadrada? Como é, pessoal? Vamos supor que o Python não tem lá a biblioteca MEF. As funções matemáticas a gente tem que programar todas. Aí eu quero agora achar a raiz de um número. A gente até fez isso em sala. Como é que a gente faz isso? Deixa eu voltar aqui para a tela. Deixa eu vir aqui para o chat. Fez a questão do restaurante. Calma, Leão, isso é a aula que vem. A do restaurante. Isso é para a aula que vem, não. É a próxima da próxima, né? Enquanto isso, vai quebrando aí a cabeça, até você conseguir fazer. Beleza? Mas isso só no nosso terceiro encontro. Mas vamos lá, pessoal. Como é que eu acho a raiz de um número sem usar a biblioteca MEF? Ninguém lembra? O que é que eu faço com 2? O 2 é para eu elevar ao quadrado, né? No caso, é potência. E a raiz?
Ninguém lembra? Então, vamos lá. Vocês estão com vergonha de dizer. Não, SQRT, Lian, já é a função da biblioteca MEF. Eu estou perguntando assim, supondo que não tenha a biblioteca MEF, como é que eu acho a raiz de um número? Por exemplo, ó, deixa eu perguntar aqui o valor de x. Pessoal, eu estou digitando, redigitando toda hora, justamente para quem tiver com dúvida de como fazer isso, né? Ficar vendo mais vezes e aí a gente vai se familiarizando, tá? E seguindo a prática lá que eu falei, de apagar o problema anterior e seguir em frente. Nessa tabelinha aqui, ó, que foi até a calculadora lá que a gente fez, eu falei que potência a gente usa 2 asteriscos. Vou resolver a questão antes sem biblioteca média, tá certo? Se eu quero o quadrado de um número, eu faço como? X, para calcular a potência, eleva ao quadrado, né? E para achar a raiz aqui agora? Como é que eu faço? Eleva a 1/2. Isso, muito bem. Raiz quadrada de um número, né? Eu elevo a meio. Vou botar aqui meu print. Pessoal, aí eu vou ocultar aqui também a parte da mensagem e colocar só as variáveis, tá? A gente sabe, aqui pelo código a gente sabe a ordem do resultado. Ponto quadro e raiz Q. Vou pegar aqui um número que tem a raiz quadrada bonitinha. Por exemplo, o número 25. A potência é 12,5. Ah, tá. Esqueci do outro asterisco. Vamos lá. Eu levei um susto. Tá vendo que é importante testar e saber o valor que tem que dar? Aí eu vou tentar fazer isso agora. Vou até corrigir as próximas listas, essa do if e as próximas, para vocês testarem, né? Que ali teoricamente estava certo, mas eu esqueci de um detalhezinho, que foi usar os 2 números, né? Então, vamos lá, o 25. Elevado ao quadrado, 625, e a raiz, 5. Belezinha? Mas eu sei que lá existe a biblioteca MEF, que eu pedi para vocês usarem. Como é que a gente faz? Importa. Quando vocês começam a digitar, ó, ele já vai dando a sugestão. É bom que não erre o nome. Como é que usa a função potência da biblioteca MEF? O que é uma potência? Um número elevado ao outro. Então, para usar a potência, aí eu chamo a biblioteca MEF, né? Usa a função por. O x é a base e o y é o expoente. Então, ele tem esse parâmetro aqui, ele recebe 2 valores. Quem vai ser a minha base? Meu x aqui, né? Coincidência. Quem é minha potência? Palavra fugiu agora. O expoente. O próprio 2. Não é isso? Então, aqui é minha base e expoente. Se eu quisesse elevar a quinta potência, vírgula sim. Mas eu quero elevar ao quadrado. Raiz. Aí alguém respondeu no chat, né? O SQRT. Aqui também. Aí o SQRT, ele já dá a raiz quadrada. Então, eu só preciso informar o quê? Meu x. Tá certo? Então, vamos lá. Usar aqui os mesmos valores. 25. Dá exatamente os mesmos valores. Se a raiz não for inteira, por exemplo, o número 8, aí ele dá o valor real. Tá certo? Se eu quisesse agora, se não tivesse, só tivesse a função Q, e não tivesse a função, ou só tivesse a função por, e não tivesse a função SQRT, usando lá o mesmo raciocínio, como é que eu calculo aqui a raiz Q? Com a função por? Eu uso a função por, meu x, que vai ser meu expoente?
1,5 também. Tá certo? Por que que eu fico falando isso? É mais para vocês entenderem o processo, tá? Não é legal vocês ficarem decorando tanta coisa. Eu sempre dou nas questões as funções, mas algumas a gente usa tanto que acaba familiarizando com elas. Alguma dúvida nessa questão? Professora, Oi. se eu quisesse saber, por exemplo, a raiz cúbica, 1 elevado a 1/3. e com o SQRT, não tem como não? Aí não tem, não, porque o SQRT, ela é raiz quadrada mesmo. Ela é raiz quadrada. Só serve para calcular a Ok, raiz quadrada. ok. É por isso, até, é Rogério, né, tá falando? Não sei se eu reconheci a voz Sim, certa. sim. Pronto. Foi até bom você ter me perguntado, porque se eu quisesse saber, por exemplo, aí a raiz cúbica, vocês não têm uma função pronta, pelo menos não que eu conheça. Mas se eu perguntasse a raiz quinta de um número, né? Com certeza não tem. A gente usa mais raiz quadrada. Então, a gente usaria dessa forma aí, elevando a 1/3. Ok. Alguma pergunta, pessoal, a mais? Dá para fazer funcionar sem o MET, só o POU? Não. Por quê? Você, primeiro, para você usar, ele precisa entender o que é POU. Então, o que é POU? É uma função da biblioteca MEF. É como se eu chamasse, por exemplo, João. Quem é João? Vamos supor que na sala tenha mais de um João, entendeu? João Pedro, João, tem uma sala lá, acho que, não sei se está com você, Léo, essa turma, que tem uns 5 Pedros lá. Aí é muita gente. Ô, caramba. É Pedro que não acaba mais. Então, aqui é como se fosse uma assinatura. A função POU faz parte da biblioteca MEF. Se eu tirar aqui, ó, aí ele fica sem saber. Pode ser, deixa eu ver se ele aqui funciona, mas geralmente não dá certo, porque ele precisa, a não ser que a biblioteca MEF já esteja bem integrada. Deixa eu ver aqui, funcionou. Mas, geralmente, acho que é porque a MEF ela já vem bem integrada com o Python, né? Porque isso é uma biblioteca bem básica. Na verdade, todas as linguagens de programação, olha o tanto de função que tem aqui, tá vendo? Mas, assim, para não ter erro, para saber se o Python vai reconhecer ou não, aí vocês podem usar o nome da biblioteca e o nome da função, para não ter dúvida. E também, assim, como tem muita gente colaborando, pode ser que tenha pessoas que tenham criado bibliotecas e disponibilizado para uso geral com nomes que já existem, não sei também. Então, é sempre bom usar sempre esse padrão, o nome da biblioteca e a função. Belezinha? Mais alguma dúvida, pessoal? Até agora não. Até agora não, né? Então, vamos lá. Essa quinta questão, alguém tem alguma dúvida nela? Dado um quadrado, né? Vocês que são de engenharia civil, ó, dado um quadrado, eu quero saber o perímetro desse quadrado e a área. Aí que eu até dei a fórmula, ó. Como é que calcula? Alguém tem alguma dúvida de como faz ela? Não? Tá tranquilo, então? É que eu ainda tenho mais 11 questões, aí eu queria focar nas que deu um pouco mais de trabalho. Como é que vocês responderiam essa quinta questão? Essas 11 questões ainda hoje, professora? Espero que não, por isso que eu estou tentando adiantar aqui. Alguém tem alguma dúvida na quinta? Posso seguir, então?
Pode seguir. Pronto, beleza, então. A sexta, dado um círculo, né? Vocês vão perguntar o raio, e a partir do raio, calcular o diâmetro, calcular a área do círculo. Jamile, parece que uma aluna disse que tem dúvida na quinta. Deixa eu voltar aqui, então. Daiane. Qual é a sua dúvida, Daiane? Liga aí o microfone. Cadê a Daiane? Foi ela que caiu, não? Foi outra aluna que caiu. Daiane, fala aí sua dúvida. O microfone dela está aberto. Ela abriu o microfone, mas Calcular os lados. Não, o lado, você é o seu dado de entrada. Deixa eu voltar aqui para a questão. É o seu dado de entrada. Você vai solicitar o lado do usuário. Dado o lado, depois que ele informar o lado, seu algoritmo vai calcular o perímetro, aí é que eu dei a fórmula. Como é que calcula o perímetro? Vai pegar o lado que ele informar e multiplicar por 4. Como é a área? Eu pego o lado que ele informar e elevo ao quadrado. Por exemplo, se ele informou para o lado o valor 2, usar números fáceis aqui. Que vai ser o perímetro? 4 vezes 2, que dá 8. Que vai ser a área? 2 vezes 2, que dá 4. Se em outro momento ele informar que o lado vale 6, que vai ser o perímetro? 24 e a área 36. Então, o lado você solicita com o valor que ele informar que você calcula. Esse Lzinho aqui, ó, é de lado. É porque eu peguei a imagem já pronta na internet, essa daqui, achei ela bem explicadinha, eu quis aproveitar. Consegui tirar sua dúvida? ela disse que sim. Pronto. Lian até colocou aí o códigozinho, certo? Então, vamos lá. A sexta é o mesmo raciocínio. O que é que tem de diferente na sexta? O pi. Porque o pi a gente precisa, aí a gente é obrigado, né, a usar. Porque se a gente coloca lá 3,14, a precisão cai um pouquinho. Então, vamos supor, vou reaproveitar isso aqui só para a gente não perder tempo, certo? Supondo que x aqui, vou fazer só o diâmetro, tá certo? Vou fazer só o diâmetro aqui. Supondo aqui que meu x seja o valor do raio. Vou botar aqui raio. Que vai ser o meu diâmetro? Espera aí que eu já até me confundi o que eu estou fazendo aqui. Deixa eu voltar aqui para a questão. Não, o diâmetro é só 2R. Não preciso de π aqui, não. Calcular o perímetro mesmo. Certo? Então, aqui vai ser meu raio. Aí depois vocês fazem para a área, tá bom? E vai ser o perímetro. Vai ser o perímetro. 2πr, né? Então, 2 vezes. Quem é π? Ele está na biblioteca MEF. Então, MEF, ponto, até tem aqui, ó, ponto π, vezes o raio, né? Vezes o raio. E depois vocês fazem o da área. Aqui eu só fiz esse para mostrar como é que pega o π. Do mesmo jeitinho lá, MEF.π, certo? Então, 2π vezes o raio. Entenderam? Tranquilinho? Então, eu vou seguir aqui. Pronto. Essa sétima questão, ela é fácil de entender também, é só transformar, né, a temperatura Celsius em Fahrenheit
e aqui eu dei a forma. Qual que é a questão desse problema aqui? É bem parecido com o de média. Qual é o cuidado que vocês têm que tomar? Na hora de fazer a continha, colocar aqui esse denominador entre parênteses. Aí, esse valor aqui, 9 vezes C, vocês vão colocar entre parênteses e pegar isso tudo e dividir por 5. É só isso. Então, vocês vão solicitar do usuário o C, multiplicar por 9, somar com 160, pegar isso tudo aqui e dividir por 5. Tranquilo? Alguma dúvida dessa da temperatura? Posso seguir? Estou seguindo, então. Essa daqui, dos catetos, né? Do triângulo retângulo. É a mesma questão. Só que vocês têm que tomar cuidado, mais uma vez, com a ordem de execução. Se eu quero aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui. Se eu quero calcular a hipotenusa, o que é a hipotenusa? Primeiro, aí se vocês quiserem, pessoal, calcular por partes, pode também. Se quiser fazer numa linha só, pode também. Você só tem que ter cuidado do seguinte, vocês vão pegar a soma dos quadrados dos catetos, certo? Então, vai pegar o primeiro cateto elevar ao quadrado, quem quiser fazer aí separadinho. Vai pegar o segundo cateto elevar ao quadrado, somar eles dois, e a soma deles dois, você calcula a raiz. Então, essa questão aqui, ela é mais para vocês treinarem a ordem de prioridade das operações. Calcula o quadrado disso, soma e calcula a raiz disso daí. Quem conseguir fazer numa linha só, ótimo. Quem quiser fazer por partes, não tem problema. Alguma dúvida nessa oitava? Pronto, a última questão, o Lian já deu o código aí. Só que ele não usou o pi, né, Lian? Você já botou 3.14. Alguma dúvida nessa daqui, pessoal? Da hipotenusa? Tá todo mundo caladinho, então vamos seguir. Essa daqui, a 9 e a 10ª, é só para vocês entenderem o seguinte, que a gente pode usar a mesma variável, o valor da variável, fazer uma conta e guardar nele mesmo. A gente chama isso de atualizar os dados, certo? Então, por exemplo, quando você vai lá numa poupança, né, no banco, seu saldo é o seu saldo. Se ele rendeu lá 5%, para você ver lá o seu saldo anterior e o seu saldo atual, você tem que ir no seu extrato. Mas quando você consulta lá o saldo, o que é que acontece? É um valor só. Então, aqui é só para mostrar para vocês que vocês podem pegar o dado de uma variável, usar ele, lembrando que esse valor aqui já deve ter sido informado ou pelo usuário, ou né, já informado no próprio código. Então, você pode pegar esse mesmo valor, fazer uma continha e retornar para ele mesmo. Aí, ele vai substituir o valor. Eu tenho esse código pronto aqui, deixa eu só pegar para mostrar para vocês. Para não ficar tão abstrato, né? Vou pegar ele aqui. Eu descobri também, fuçando, que aquele mesmo jeito de comentar e descomentar serve aqui também. Ctrl+K, e depois Ctrl+U. Então, vamos lá. Aqui eu solicitei o dado do usuário, coletei. O mesmo saldo, ó, eu fiz a continha, aí aqui eu tive que tomar cuidado. Cadê aqui minha lista? Peguei o saldo, primeiro eu multipliquei, dividi por 100 e somei com o saldo que estava. Então, ó, multipliquei, dividi por 100 e somei com o saldo que já estava. Essa continha toda eu guardei na minha própria variável saldo. Usando aqui uma conta fácil. Por exemplo, se eu tinha lá R$100 na conta,
reajustou 5%, ou seja, somou, né? Ele cresceu o valor da minha poupança 5%. Então, o novo valor agora, ó, é 105. E eu usei só uma variável para resolver o problema. No mesmo raciocínio é a décima, só que a décima, em vez de somar, eu estou subtraindo. É como se fosse um desconto de uma loja. Alguma dúvida dessas duas, a 9 e a 10? Não. Não. Tudo tranquilo, então, né? E também, pessoal, não é legal eu ficar falando, tipo assim, digitando todos os códigos, dando todas as respostas, porque o interessante, como eu estava falando no início da videoaula, é até que vocês despertem esse raciocínio também de como resolver o problema. Como essa é uma lista antiga, aí eu estou supondo que todos já fizeram, né? E quem não fez é porque estava com dificuldade, aí eu espero ter ajudado aqui. Aí, por fim, a 11ª, que algumas pessoas estavam tentando me engabelar na aula. Vamos lá. Pedir 2 valores para o usuário, fazer já digitando aqui. A variável A. Vou pegar essa parte aqui que eu já tenho pronta também, para não perder muito tempo. Pronto. Eu vou pegar o valor de A, pegar o valor de B. E o que é que eu quero? Trocar o valor dessas variáveis. Deixa eu descomentar aqui. Vou trocar Ctrl+. O que é que eu quero? Por exemplo, se no valor de A eu informei 5 e o valor de B eu informei 9, eu quero que troque o valor da variável A. Por exemplo, A não é 5, meu A tem que valer 9. Meu B não é 9, meu B tem que valer 5. Certo? Aí o que é que vocês estavam fazendo? Tentando lá me engabelar, né? Botando aqui o valor de A é B e o valor de B é A. Uma galera que fez isso. E eu não quero isso. Eu quero que, para exibir o valor da variável A, vá na variável A, para exibir o valor da variável B, vá na variável B. Só que eu quero que troque esses valores. Quem aqui dá uma sugestão de como resolver esse problema? Usar uma variável intermediária para troca dos valores. Isso. Então, vamos chamar aqui uma variável de auxiliar. O que é que eu faço com a variável auxiliar? Ela vai receber o valor de quem? O de A. Pronto. Então, o valor que estava guardado em A é como se eu tivesse criado ali uma gavetinha especial, só para eu pegar o valor de A, em vez de jogar fora, eu guardar nessa nova gaveta, nessa nova caixinha. Está lá guardadinho. Qual é o meu próximo passo, Rogério? Igual a B Quem que é ao igual a antigo B? valor que era A. A é igual a B. E qual, para finalizar aqui? B igual a A. Aí vai ficar tudo com o valor de B, quer ver? Você coloquei. B igual auxiliar. Deixa eu só fazer aqui para entender. Só para a galera entender aqui, ó. Se eu faço assim, o valor de A passa a ser o valor de B e o de B passa o valor de A, vai ficar as duas com os mesmos valores. Então, o valor de A, vou botar 5 e o valor de B, 4. Os dois estão valendo 4, tá vendo? Por quê? A recebeu o valor de B. Quem é B? 4. B recebeu o valor de A. Quem é A? Também é 4. Certo? E está errado. Então, B vai receber o valor de quem? Onde foi que eu guardei o valor de A temporariamente? Só para me ajudar no problema. Em auxiliar. Auxiliar. Pronto. Então, o que é que eu fiz? Peguei e criei uma nova variável aqui,
Chamei de Eu também. auxiliar. Oi? Alguém falou alguma coisa? O valor de A, eu guardei numa caixinha extra lá, deixei ela lá guardadinho para não perder o valor, porque a gente viu aqui, que quando eu botei aqui, ó, que vale o valor de B, ou que B vale A, ficou os dois com o mesmo valor. Então, eu perdi, né? Então, eu guardei numa caixinha extra, peguei o valor de A. Como eu já reservei esse valor em outra variável, então já renomeei aqui, já atualizei ela. Botei o valor de B. E quem é que B deve receber? O valor de A. Mas o valor inicial de A está guardado aonde? Na variável auxiliar. Eu usei aqui 5 e 4, né? Então, vamos lá. O A vale 5 e o B vale 4. Então, agora deu certinho, ó. Meu A vale 4 e meu B vale 5. De boas, né? Todo mundo entendeu essa questão? Ela é assim, que mais mexe com a parte lógica. A gente não faz cálculo nenhum nela, a gente usa mais a parte lógica do que a parte matemática. Então aí eu não poderia só igualar o auxiliar ao A e igualar o A ao B. E no print colocar o auxiliar e a variável A, eu igualei a B. Não, porque Poderia, né? não, porque no problema eu falo o seguinte, ó. Solicita dois valores para a variável A e B, efetuar a troca de valores, de forma que a variável A passe a ter o valor de B e B passe a ter o valor de A. A gente só usou a variável auxiliar para nos auxiliar, mas depois a gente não usaria ela no código. No print, né, no caso. Ah, entendi. Então, aí, no caso, tem que usar o B no código, no print, né? Isso. Porque qual era a questão? Solicitar dois números A e B, o valor, trocar o valor entre elas e exibir o valor de A e de B. Auxiliar a gente só usa mesmo como um apoio, só para auxiliar a gente a resolver o problema. Ok, entendi. Essa questão, né, Jamile, mostra bem que a variável só armazena o último valor informado, né? Isso, perfeito. Por isso que eu coloquei aqui, quando a gente botou aqui, ó, que B vale A, vou botar aqui 2 e 1. Todo mundo ficou com 1. Por quê? Quem é A? O valor de B. Quem é B? 1. Pronto. Quem é B? O valor de A. Quem é A? 1 também, que foi o que ela recebeu de B. Aí essa questão é justamente para isso. 2 pontos, né? Para vocês pensarem um pouquinho na lógica e para mostrar que realmente só mostra o valor anterior. Nesse caso aqui, por exemplo, a questão anterior, só para vocês entenderem a diferença. Cadê aqui? Não vou executar não, tá? Que a gente já executou, só para vocês verem a diferença. Nesse caso aqui, do saldo, ele pega o saldo, faz a conta e guarda no próprio saldo. Então, o saldo anterior ele é perdido. Se você quiser ver ele depois, você vê lá no extrato, por exemplo, né? Mas o saldo é um só. Quando você pede lá para ver o saldo de sua conta, você não está interessado no saldo anterior, né? Você está interessado no seu saldo atual. Então, aqui ele perde o valor que estava antes, quando ele executou, acho que eu botei R$100, não foi? Foi para 105, o 100 é perdido. Agora vale 105. Qualquer conta que eu venha fazer aqui depois, se eu fizer aqui, ó, saldo, só uma conta bestinha, é igual saldo, vou dobrar agora, que tem lá na minha poupança. Deixa eu comentar esse código aqui anterior para não executar. Então, por exemplo, tinha lá 100, aí agora 105, não foi? Aí eu peguei o 105 e multipliquei por 2, 210. Então, toda essa continha aqui usando o saldo, ó, o valor que estava antes de 100 já se perdeu. Agora, o meu estou usando aqui a variável saldo para exibir o valor, tá vendo? Não precisa de uma outra variável. Aí, aqui, se eu quisesse armazenar o saldo que o usuário digitou, por exemplo,
para depois eu usar em algum momento, aí eu preciso guardar ele em outra variável, que foi o que a gente fez na questão anterior. Na verdade, aqui é o contrário. O saldo anterior recebe o saldo, né? Deixa eu dar um print aqui no saldo anterior. Só para eles entenderem. Vou botar aqui SA, tá? No saldo anterior. Então, o que é que eu fiz aqui? Como na questão anterior, né? Peguei saldo, guardei aqui na variável auxiliar, só para eu saber quanto era meu saldo anterior. Fiz minhas contas tudo, atualizei meu saldo. Mas se eu quiser saber o valor dessa variável, eu preciso guardar numa outra para não perder esse valor. Vamos supor. Vou pegar aqui, o teclado deu problema. Vou pegar aqui R$200. Peraí que é meu teclado aqui agora. Então, o saldo atualizado é 420 e o saldo anterior é 200, que é esse valor que eu usei uma variável auxiliar para guardar, tá certo? Mas a partir do momento que você faz uma operação e guarda na própria variável, o valor anterior é perdido. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Não. Pronto. Aí, pessoal, só para vocês treinarem mais um pouquinho, eu até botei hoje lá no grupo essa lista aqui, para vocês responderem, tá certo? E aí, na próxima aula, o que é que eu vou fazer? Eu vou começar por essa lista aqui, e aí, quem tiver com dúvida, eu vou tirar a dúvida específica, tá certo? Como a gente fez, hoje eu preferi dar um apanhado mais geral, na lista quase toda, né? A gente acabou comentando todas as questões, porque tem tempo que a gente não se vê, tem tempo que a gente está sem aula, para mais dar uma relembrada mesmo. Mas quem não entendeu alguma questão, por exemplo, as que a gente não fez, a 5, a 6, da 5 a 10ª, né? Que a gente não fez, vai tentar fazer depois e tiver com dificuldade, pode mandar o WhatsApp lá no grupo. Eu até prefiro que seja no grupo ou no Google Sala de Aula, porque aí quem tiver com dúvida eu já respondo de uma vez só. Mas para o nosso próximo encontro, responda essa questão aqui, essa lista. Combinado? Deixa eu só tirar aqui agora a apresentação. Para eu voltar a ver vocês aqui. Deixa eu voltar. Vocês estão mais no chat, né? Como estou conseguindo literalmente ver ninguém. Tá todo mundo oculto aqui para mim. Mas ficou alguma dúvida, pessoal? Não, professora. No caso, próxima terça-feira tem mais, né? Tem mais. Aí é isso. Aí a gente... Peraí que eu te silenciei sem querer. Eu fui clicar em você para abrir aqui sua tela e acabei te silenciando. Desculpa. Próxima aula. Aí essa lista aqui, como elas são exercícios mais simples, que eu já dou a fórmula também, o que tem mais aqui é vocês descobrirem a fórmula nessas 3 últimas questões aqui, que inclusive tem bem a ver com a área de vocês, que é lá a área de calcular lá o valor de um piso, para cobrir uma área, calcular lado e perímetro de novo, mas aqui para vocês descobrirem a fórmula, mas eu já dei, né? E aqui 2 torneiras, trabalhando juntas, como é que a gente precisa fazer para encher lá um tanque. Aí, assim, a gente pode... A próxima aula na terça-feira. Isso. Aí eu já preciso, assim, que vocês venham com essa questão, com essa lista respondida, e eu vou só tirar dúvidas pontuais mesmo, porque o foco da próxima aula é o IF. Aí, cada aula a gente vai ficar revisando, tá certo?
e aí a gente pode voltar numa questão ou outra, mas dessa lista, essa que a gente trabalhou hoje, vocês podem tirar a dúvida lá pelo WhatsApp mesmo, ou no Google Sala de Aula, tanto faz. Eu prefiro evitar o cigarro, porque nem todo mundo está usando, como a gente já falou aqui no início. Sim, ok. E a questão do NEPS, professora? Ainda vai continuar usando? Então, é porque aquele negócio me dá um trabalho, porque cada questão eu preciso colocar lá os casos de execução, que eles chamam de caso de teste, se eu não me engano, o termo técnico que eles usam, porque a resposta de vocês, ele já testa se ele está certo ou errada, de acordo com as respostas que eu coloco. Aí, por exemplo, vocês têm que prestar bem atenção lá no tipo de saída que Maísa falou, né, que achou comandos confusos. Qual que é a grande questão do NEPS? Você não pode colocar nenhum texto entre aspas, ou nenhum texto, só colocar lá as aspas, que ele dá erro, e tem que sair exatamente a mesma saída. Por exemplo, esqueci quem foi que me mandou mensagem, que era de questão de pau ímpar. Aí eu estava dando como a questão errada, só que a questão estava certa. Qual que era o problema? Porque eu tinha colocado lá nos casos de teste, pá com letra maiúscula, né, o P e o I de ímpar maiúsculo. Aí deu erro na questão. Aí ele requer um pouco mais de atenção para a saída ser exatamente o que eu coloquei lá. Porque senão tem que pensar em 1000 casos, por exemplo, da pessoa que usou P maiúsculo, P minúsculo, botou acento no I, não botou. Aí Diógenes colocou alguém que nem tentou. Estou vendo aqui agora. Mas ele é um pouco trabalhoso. Aí o que é que eu pensei? Eu posso pensar em usar ele de novo, mas quando a gente estiver junto na sala de aula, e agora a gente interagir mais pelo Google Sala de Aula. Quando eu crio lá uma atividade e vocês me respondem, aí eu consigo responder individualmente cada um. Por exemplo, se Maísa fez lá a lista e só ficou com dúvida na questão 10ª. Quando ela me mandar a resposta dela, eu posso devolver para ela só onde ela errou. Se Diógenes não fez a segunda, eu já respondo para eles individualmente, entendeu? Do que eu ficar falando para todo mundo sobre todas as questões. Aí, por enquanto, vamos ficar aqui na sala de aula e no WhatsApp mesmo. Pode ser? Ok. Pronto, alguém está falando a mensagem. Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma pergunta? Não. Não, nenhuma. Leonardo, quer falar alguma coisa? Tranquilo também, Jamile. Acredito que foi bem proveitoso hoje com eles. Estou aqui com a garganta seca. Mesmo bebendo água. Mas, assim, pessoal, para mim é a primeira vez que eu dou aula online. Como eu disse para vocês, gravei lá aqueles vídeos. Não curti muito, mas acabei fazendo para tentar ajudar, né? Quem está tentando fazer as atividades. Ó, a Daiane está falando aqui que você fala demais, Leonardo. E eu gostei também da experiência. Estava um pouco receosa de como seria, né? Se a ferramenta ia funcionar e tudo, mas ainda bem que deu certo. Funcionou bem. E a gente vai ficar fazendo isso. Vamos deixar as terças-feiras para nossos encontros. Não sei se outros professores estão marcando encontro com vocês, para não ficar confuso, né? E aí, se outro professor tentar marcar, terça-noite já está reservada para nossas aulas. Combinado? Combinado. Belezinha, então. Deixa eu ver agora como é que eu paro de gravar aqui a reunião.